So you just starting your day, or did you just get off? They call, I go, you know. So what is it you do? I'm a driver. Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know? Olá, bem-vindos ao Cinemark. E o tema desta semana envolve 3 filmes que têm uma premissa bem parecida. Envolve carro, assalto a banco e perseguição. O primeiro deles é Caçador de Morte, que no original se chama simplesmente The Driver, dirigido pelo Walter Hill lá em 1978, tendo Ryan O'Neal no papel principal. O interessante neste filme é que as personagens são chamadas pelas suas funções, digamos assim. Nós temos o motorista, temos a contratante, temos o detetive. Essas pessoas não têm um nome, não são chamadas pelos seus próprios nomes. E esse filme de 1978, de uma certa forma, apesar de o cinema americano já ter uma longa tradição de filmes com perseguições de carro, basta lembrar de Operação França, de Os Implacáveis, do Bullet, são muitos os filmes, mas esses 3 que eu vou elencar no programa hoje, eles têm essas características em comum. Envolve um excelente motorista de carro, fugas após assaltos ou crimes cometidos, uma questão amorosa passando de fundo, aquela questão do último trabalho a ser realizado, e isso está presente nesses 3 filmes. Como eu já falei, esse primeiro, Caçador de Morte, o The Driver, lá de 78, tem Ryan O'Neal à frente do elenco, e estabelece todos esses elementos num filme eletrizante, muito bem dirigido pelo Walter Hill, com passagens e sequências de tirar o fôlego. Nesse quesito em particular, a montagem é algo fundamental. O mesmo mote, ou a mesma premissa, a gente termina vendo mais de 30 anos depois em Drive, dirigido pelo Nicholas Winding Refn. Isso em 2011, estrelado por outro Ryan, não mais o O'Neal, agora o Ryan Gosling. E aí tem uma pegada meio metafísica não, metalinguística, digamos assim. Até o metafísica também cabe, porque há momentos assim mais filosóficos, aquele estilo do Ryan Gosling no filme, meio caladão, meio na dele. A trilha sonora tem uma participação muito importante no Drive, e o filme traz cenas também eletrizantes, cenas de ação, de violência, muito bem coreografadas, muito bem montadas. E a química que se estabelece no filme entre o Ryan Gosling e a Carey Mulligan, que é o interesse amoroso dele, digamos assim, funciona muito bem. O próprio título já remete ao filme de 78. No original era The Driver, o motorista, e aqui é só Drive, dirija. Então, você já percebe a relação entre os 2 filmes pelo próprio título e pela própria estrutura das personagens que são apresentadas nesse trabalho do Nicholas Winding Refn. E aí chegamos, mais recentemente, neste ano de 2017, ao Baby Driver, escrito e dirigido pelo Edgar Wright. No Brasil recebeu o título de Em Ritmo de Fuga. E é como se ele pegasse todos os elementos que já foram explorados anteriormente pelo Walter Hill lá em 78 no Caçador de Morte e pelo Nicholas Winding Refn no Drive de 2011 e turbinasse mais ainda. Quem conhece a carreira do Edgar Wright sabe que ele é o diretor da chamada trilogia Cornetto, que reúne Todo Mundo Quase Morto, reúne também Chumbo Grosso e Heróis de Ressaca. Ele fez também o Scott Pilgrim, foi um dos roteiristas e iria dirigir o filme do Homem-Formiga, mas teve um problema com a Marvel e saiu fora, e esse Baby Driver, ou Em Ritmo de Fuga, é o seu novo trabalho. O que chama mais atenção neste filme não é muito a história em si. A pegada é já conhecida, como a gente já viu nos filmes anteriores, um cara que é muito bom no volante, que trabalha para um grupo de criminosos, que dirige o carro, no caso, após os assaltos, tem o conflito que surge, tem a questão amorosa que aparece. Então, aquele último trabalho que ele vai ter que realizar para se livrar daquela vida. Então, todos esses elementos estão
no Baby Driver, no Em Ritmo de Fuga. Mas isso não é o mais importante. O mais interessante aqui é a maneira como Edgar Wright conta essa história. E para isso ele tem como suporte a música, a trilha sonora do filme casa perfeitamente. Um trabalho minucioso de juntar harmonicamente as músicas, trechos das letras dessas músicas, imagens que aparecem pelas paredes, pelos muros, pelas calçadas, por qualquer lugar onde as personagens transitam, você vê que houve uma integração perfeita entre tudo que você vê na tela. E também um trabalho primoroso de direção, no sentido de dirigir o filme, e também de direção do volante, mas principalmente a forma como essa embalagem foi preparada. O filme é eletrizante, ainda está em cartaz e merece ser conferido como os outros dois que eu citei. Então, se você quiser uma boa dose de adrenalina, pegando uma história bem parecida, mas a cada momento, por seus diferentes diretores, contada de uma maneira bem inovadora, bem original e bem impactante, pode ver sem medo esses três. Caçador de Morte, que é o The Driver, de 78, dirigido pelo Walter Hill. O Drive, de 2011, dirigido pelo Nicholas Winding Refn. E esse mais recente, Em Ritmo de Fuga, o Baby Driver, dirigido pelo Edgar Wright. E você que curte o nosso canal, passe a bola adiante, chame mais gente para cá. Até o próximo Cinemarden.